Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para o nosso segundo encontro, né? Nosso segundo momento. E agora, nesse momento, já que a gente falou um pouquinho sobre aquela questão introdutória da filosofia, como ela surge, em que contexto que ela surge, né? E qual a sua importância, ou seja, a sua capacidade de conceituar, que a diferenciava um pouco de algumas outras formas de conhecimento, ou diferenciava bastante de outras formas de conhecimento que já existiam bem antes dessa sistematização filosófica. Então a gente percebe que a forma dela de conceituar, a forma dela de perceber o mundo, de refletir sobre o mundo, de não ficar atrelada, ou seja, ligada, amarrada a explicações tão simples, muitas vezes, sobre a vida e sobre o cotidiano. Isso fez da filosofia seu ponto característico, né? Sua forma, sua estrutura característica lá em seu início. Hoje, nessa segunda videoaula, nós vamos tentar entender um pouquinho dessa busca da filosofia constante, uma busca de superação, e esse verbo superar, bem entre aspas, sobre o mito e o senso comum. Ou seja, uma das características da filosofia, né, como pensamento racional organizado, é superar um pouco essas formas de explicação do surgimento da vida, né, do mito e do próprio senso comum, que aconteciam através daquelas narrativas, a oralidade que a gente mencionou no vídeo anterior, né? E que fazem dela esse pensamento racional, dela, a filosofia, esse pensamento racional diferente, mais organizado, mais bem estruturado e que tenta sempre dar conta de explicar as situações da vida, ou pelo menos, se não, quiçá buscar a pensar, buscar questionar, buscar nos fazer ir um pouco mais além daquilo que a gente entende das formas de explicar o surgimento das coisas de tudo. Então, nesse ponto, agora nessa segunda aula, a gente vai falar sobre essa busca da filosofia, sobre superar as questões míticas, ou a questão mítica, e o próprio senso comum. Falando um pouquinho já sobre o mito, o próprio Silvio Galo, em seu livro Filosofia, Experiência do Pensamento, de 2016, ele começa a dizer para a gente ali um pouco sobre o mito, que ele não dava conta de explicar conceitualmente as questões cosmológicas, que eram questões sobre o universo, surgimento da vida, tudo isso, né, que já ocorriam lá no passado, mas que se tentava explicar através do mito, como isso tudo surgiu, as questões físicas também, e a própria questão antropológica, né? O que é a questão antropológica, para a gente entender? São as questões humanas, as questões sobre o próprio ser humano, o homem, a sua forma de conceber a vida, de entender a sua relação com o ambiente, com tudo que vive. Então, tudo isso tinha uma forma muito pautada na mitologia e também nesse senso comum, e que não numa questão mais racional, qual a filosofia trouxe para a nossa compreensão e que dura até os nossos dias, né? E que faz toda a diferença na nossa forma de pensar, né? Nossa forma, principalmente todo mundo, mas também nessa questão, na forma ocidental, de nós pensarmos a vida, de entendermos, discutirmos politicamente algumas questões, discutirmos, né, as relações sociais em que temos, tudo isso está bastante pautado na filosofia. Então, ela supera, em certo ponto, o mito e hoje se torna preponderante na nossa maneira de organizar a nossa vida. Filosofia, então, ela tem esse toque bastante especial e profundo que nos organiza, que nos ajuda a pensar as nossas situações do dia a dia. E isso a gente precisa, então, levar em conta. Uma vez entendido isso dessa forma, a gente pode começar a pensar também como a filosofia entrou em choque, ou de certa forma ali acabou dando nuance diferente em contraste ao senso comum. Eu vou citar para vocês uma passagem aqui do livro do Silvio Galo, Filosofia, Experiência do Pensamento, em que ele cita o Gramsci, Antônio Gramsci, um filósofo que versou um pouco sobre muitas coisas aí da filosofia, inclusive sobre a questão do senso comum, né? O senso comum, quando a gente fala assim em superar o mito, o próprio senso comum, e eu já mencionei isso aí um pouquinho atrás, não é bem assim um superar, né? É uma forma de pensar filosoficamente, é uma forma um pouco distinta, né? Um pouco diferente da gente dar respostas às coisas do cotidiano. Mas o próprio filósofo Gramsci, ele diz o seguinte sobre o senso comum:
Cito aqui o livro de Silvio Galo. Abro aspas, eles dizem: em outros momentos, porém, Gramsci afirmou que o senso comum é um bom ponto de partida. Vejam só, mas que não podemos nos contentar com ele. Ou seja, somente o senso comum, a experiência da vida das pessoas, né, aquilo que se passa através da oralidade, todos esses conhecimentos, eles são válidos e eles são conhecimentos já reconhecidos. Nós não podemos desconsiderá-los. Só que pensar filosoficamente envolve uma organização racional mais sensível, né? Mais afim, mais específica, mais afim de responder ou pelo menos questionar respostas já prontas, né? Que nos vêm. É bastante interessante quando a gente fala de senso comum, e o Silvio Galo vai mencionar isso no livro dele. Eu estou usando bastante ele aqui, como vocês sabem, como forma didática da gente entender um pouco isso daí. Existe uma música bastante antiga, lá de 1976, mas que talvez vocês conheçam, já tenham escutado por aí. Ela é muito atual também, de vez em quando ela toca aí, né, nos rádios, e as pessoas, né, falam sobre ela em programas musicais e tudo, que é uma música do Paulo Coelho e Raul Seixas, que ela se intitula Eu Nasci há 10 mil anos atrás, né? E ela vai versando, né? E começa a dizer que não tem nada nesse mundo que não saiba demais. Ou seja, quando a gente pensa nessa música, a gente pensa ela para explicar um pouquinho esse senso comum, né? E no final da música, bem na última frase ali do poema dessa música, ela diz assim: e para aquele que provar que eu estou mentindo, eu tiro meu chapéu. Olha só, que interessante. Então a gente podia dizer que o senso comum, ele nos trouxe muitas questões de conhecimentos, muitas, podemos dizer até, por que não dizer, né, verdades, coisas que a gente vai aprendendo com elas, só que é um conhecimento que veio pronto. E a partir do momento que surge a filosofia, o conflito dela com o senso comum é isso, é questionar esse pronto, isso que já está pronto, essa verdade já estabelecida ou pré-estabelecida, perguntar sobre ela, tentar entender, se aprofundar um pouco mais e quem sabe, por que não dizer, provar que essa verdade não é tão verdade assim. Né? E uma vez que ela não é verdade, ela é uma falácia. Né? Falácia é um ponto da filosofia, ou seja, é uma inverdade, uma mentira. E muitas vezes esse nosso contexto filosófico, ele nos leva a pensar dessa forma. Ele nos leva a acreditar que nós podemos avançar no conhecimento, que não precisamos ficar só com aquele conhecimento que já veio pronto, que veio de nossos antepassados, não que eles não soubessem sobre a vida, sobre os acontecimentos, mas que eles poderiam estar enganados, e não só isso, eles poderiam ter sido em algum ponto enganados e ter replicado esse engano. E é a forma de conhecimento filosófico, a pesquisa, esse método racional, essa busca constante, essa pergunta, que nos aproxima tanto de conhecer um pouco mais sobre aquilo que já está pré-estabelecido, ou seja, nos foi dado como pronto. Então, a argumentar filosoficamente é fazer isso também. É questionar pontos da nossa vida cotidiana a partir de formas já pré-estabelecidas. E quando a gente faz filosofia, a gente tem que se preocupar um pouco com isso. Então a filosofia hoje nos leva a essa busca, por uma verdade mais consistente, mais baseada numa questão racional do que numa questão de senso comum ou mesmo em um mito. Então, para a gente dar finais a esses momentos dessa nossa videoaula aqui, a gente precisa então entender a filosofia como esse conhecimento sistemático, organizado e que busca responder de uma forma mais racional. É nessa pauta que surge a filosofia, se contrapondo, aí bem entre aspas, retomo de novo com vocês, essa superação do mito, da explicação mitológica e do senso comum. É nessa forma que a gente organiza o nosso pensamento. Um filósofo bastante conhecido do período moderno, chamado René Descartes, ele dizia o seguinte, explicando que a gente precisa colocar em suspenso todas as nossas formas de conhecimento, para permitir que o conhecimento organizado, metodológico, ou seja, esse conhecimento filosófico, ocupe a nossa mente. Então a gente precisava esquecer um pouco tudo que a gente conhece, pôr em suspenso, dizia ele. É como se você tivesse uma casa, um galpão, um lugar, uma garagem cheia de entulho.
e para que você pudesse colocar ali coisas novas, você precisasse retirar aquele entulho. Assim a filosofia se organiza de uma forma moderna, já bem mais conceituada de uma forma moderna, para que a gente possa argumentar diante do senso comum e da própria mitologia. Espero que você tenha gostado desse momento que tivemos junto, e isso está nos preparando para novos conhecimentos filosóficos, como pensar conceitos do dia a dia a partir desse olhar filosófico. Nós vamos nos organizar agora para isso e vamos continuar a seguir um pouco mais avançando sobre esse tema aqui.